cara, é uma derrota aí que, sinceramente, na minha humilde opinião, culpa do Diniz. Pronto. Culpa do Diniz, cara. Ele não deveria ter feito o que ele fez no jogo de hoje. 2 pro São Paulo, 0 pro Vasco aí, cara. Poderia ter pintado uma goleada do São Paulo pelo time ficado exposto da maneira que o Diniz deixou o time ali, cara. Qual a necessidade de você colocar Matheus França e GB nesse jogo? Não consegui entender, sinceramente, não consegui entender qual o sentido que passou pela cabeça do Fernando Diniz e a sua comissão técnica, que também tem culpa das escolhas do treinador em montar um time daquele ali, velho. Eu sei que o time tava perdendo o jogo, tava 1-0 e, porra, tomar esse segundo gol aí que o Vasco tomou totalmente exposto, cara, absurdo, velho. Absurdo aí, o Vasco chamou totalmente São Paulo. Teve momentos do jogo que parecia que eu tava vendo ali, parecia que o Vasco tava com 2, 3 jogadores a menos, porque eu só tava empilhando atacante. Colocou David, colocou GB, colocou Matheus França, Ryan hoje jogou muito mal, Andrés Gomes tentou, Verratti praticamente não pegou na bola. Com certeza aí, mano, vai pra conta do Diniz, velho. Vai pra conta do Diniz essa derrota e hoje, com certeza, o torcedor não esperava o Vasco jogando no lixo, uma ótima oportunidade de lutar pelo G7 aí, ganhou outros concorrentes, o São Paulo foi ressuscitado pelo Vasco, Corinthians tem o mesmo número de pontos do Vasco e o Fluminense e o Botafogo continuam com a mesma distância, porque o Botafogo ainda mesmo assim ainda pontuou, fez 1 ponto e o Fluminense perdeu para o Ceará, mas a distância continua a mesma para o Vasco em comparação ao G7. Jogo contra o Botafogo, não vamos ter PH e não vamos ter Nuno Moreira, cara. É bem difícil, cara, bem difícil. Não poderia ter perdido o jogo hoje. Eu acho que esse jogo pode ser uma peça-chave se o Vasco vai conseguir ou não ir para a pré-Libertadores. Estou muito curioso para ver qual será a postura do Vasco para o jogo contra o Botafogo depois de uma derrota humilhante. Na minha opinião, foi humilhante o que aconteceu hoje em São Januário. Um cenário perfeito, tudo lindo, maravilhoso, estádio cheio, técnico da seleção analisando os jogadores do Vasco, que possivelmente podem até mesmo ser convocados amanhã, e infelizmente um show de horrores comandado pelo Diniz, que hoje, que não é mais dia das bruxas, ele soltou a bruxa, deixou a bruxa solta no time do Vasco, expôs o time de maneira absurda, o Vasco perdeu o jogo a partir do momento que ele tirou o Barros. Tirou o Barros, acabou a chance do Vasco de reação no jogo. Não tinha volante de marcação, ele colocou o Coutinho como primeiro volante, colocou o Matheus França como segundo volante, que não tem condições físicas nenhuma de atuar no Campeonato Brasileiro. Não tem condição física nenhuma de atuar no Campeonato Brasileiro. O que o Matheus França entrou e fez em campo hoje, ele jogou o segundo tempo todo. Não fez nada, não está bem fisicamente, não tem condições. Não tem condições. Se o Thiago Mendes não joga, o Matheus França também não tem que jogar, porque não tem condições físicas para ajudar o Vasco com nada, com absolutamente nada. Um absurdo, cara, ter colocado muito precipitada a entrada desse jogador em campo. O David errou no segundo gol do São Paulo, um erro grosseiro. E o Léo Jardim ali, na hora que foi tentar salvar a bola, jogou escanteio de graça e o segundo gol do São Paulo. E o primeiro gol, um erro bizarro, infantil, cara, juvenil, do Paulo Henrique, cara. Um absurdo o que aconteceu no jogo hoje. Show de horrores. Vasco voltando a ser o Vasco lá de 2013, 2014, onde a gente errava e perdia o jogo, cara. Treinador empilhando atacantes sem fundamento nenhum, sem lógica nenhuma, e o Vasco perdendo o jogo aí, mais uma vez, infelizmente, deixando muito a desejar. O jogo de hoje foi muito ruim, cara, foi horroroso. Já começou mal, né, porque o São Paulo começou pressionando muito o Vasco. São Paulo muito desfalcado, hein, cara, não tinha Luciano, não tem Oscar, por meses que não tem o Oscar, não tinha jogadores importantes. E mesmo assim foi lá em São Januário e amassou o Vasco, soube jogar no erro do Vasco, porque o Vasco errou e errou muito. Errou muito no jogo de hoje. A sorte também não estava do nosso lado. O Vasco teve oportunidades. Antes, quando o jogo estava 0-0, aquela bola na trave do Ryan, rebote do Robert Renan, ali poderia ter saído o gol. Por uma precisão ali da bola na trave, o Vasco não abriu o placar e depois veio o pênalti infantil do PH, que não tinha necessidade alguma de agarrar o jogador daquele jeito ali, parecendo um judô, né, cara? Um judoca. Infelizmente, o que a gente está vendo aí, o que a gente viu no jogo de hoje, foi muito abaixo do que o torcedor esperava. Uma chance espetacular que era vencer o jogo hoje, vencer o Botafogo e se consolidar ali no G7, G6, qualquer que seja, o que quer que seja. O Vasco estava com a faca e o queijo na mão para ganhar o jogo hoje, o São Paulo desfalcado, o Vasco vindo de 4 vitórias seguidas, embalado, jogando no Caldeirão, o torcedor comprou todos os ingressos antecipadamente, cara.
e a gente vê isso aí que aconteceu no jogo hoje, um absurdo, cara. Tem dia que não adianta, né? Hoje o treinador errou muito e expôs a equipe de maneira que não tinha necessidade. Não tinha necessidade alguma do Vasco ficar exposto como ficou no jogo de hoje diante do São Paulo, né? A situação no Campeonato Brasileiro, cara, é a seguinte: o Vasco caiu uma posição, está hoje na 9ª colocação aí, com os mesmos 42 pontos, perdeu esses pontos preciosos e ainda viu o São Paulo ultrapassar a gente, né? O São Paulo está na 8ª colocação com 44 pontos e hoje a distância do Vasco para o G7 é 5 pontos, né? Ainda é possível, não é terra arrasada, o Vasco tem jogos importantes ainda nesse mês, só que esse jogo deixou o torcedor assustado, deixou o torcedor muito assustado pelo vacilo que o Fernando Diniz cometeu. Ele não pode errar mais dessa forma ao fazer substituições precipitadas no time do Vasco. Ele errou muito, foi muito feio o que ele fez hoje em campo. Para mim, o maior culpado, para mim, o erro de tudo foi tudo culpa do Diniz. A derrota é culpa do Diniz hoje, não é culpa de jogador que fez pênalti infantil, não é culpa do Léo Jardim que jogou a bola para escanteio, é culpa do Diniz, porque ele expôs a equipe do Vasco no segundo tempo, onde o Vasco tinha condições plenas de virar o jogo, fazer 2-1, 3-1 no São Paulo, porque é mais time, era muito mais time, e não conseguiu. Conta dessa precipitação, chamou o São Paulo, como eu falei, parecia que o Vasco estava com 2, 3 jogadores a menos em campo, porque enfunou, encheu o time de atacantes ali, enfiou 3, 4 atacantes centroavantes no time, o time não fez nada, né? Com certeza aí, muito desorganizado o planejamento do Diniz para o jogo de hoje, e comenta aí o que você achou, cara. Nem vou analisar tão profundamente assim, porque, cara, eu tô abismado com o que aconteceu hoje. Sinceramente, não esperava o que aconteceu no jogo de hoje, não esperava essa postura do nosso treinador e muito menos aí que o Vasco fosse perder o jogo por 2-0 para o São Paulo, né? Com certeza, lamentável, só lamentar, e agora o Vasco volta a entrar em campo aí na próxima quarta-feira contra o Botafogo, um jogo difícil, jogo no tapetinho, né, cara, onde o Vasco não costuma ter tanta sorte quando enfrenta o Botafogo, mas ainda, na minha opinião, eu ainda vejo o Vasco com um pouco mais de vontade do que o Botafogo. O Botafogo é um time muito sem vontade, um time muito apático, só que o Vasco está sem PH e sem Nuno Moreira, né? Nuno Moreira hoje foi muito mal, acho que ele fez o seu pior jogo com a camisa do Vasco hoje. O PH também não foi nada bem, fez um pênalti, tomou esse amarelo que vai fazer ele ficar suspenso. Vamos ter aí certamente David Pumita Rodrigues, ou talvez ali o Ryan sendo deslocado para a ponta direita e o Andrés Gomes para a ponta esquerda e o Verratti voltando aí como centroavante. Eu achei esse o cenário mais provável, só que, na minha opinião, eu acho que, infelizmente, hoje deu uma baixada muito mesmo na moral do time do Vasco. Espero que esse resultado não interfira nas próximas rodadas, porque é rodadas importantes. Depois do Botafogo, vamos ter Juventude, cara. Um jogo onde o Vasco não pode perder pontos, não pode cometer o erro que cometeu hoje. Se o Vasco perder para Botafogo e não ganhar do Juventude, meu amigo, acabou. Não vai mais para a Libertadores. Via Brasileirão, pelo menos, né? Porque ainda tem a Copa do Brasil. Na minha opinião, ainda, por muito custo, ainda vai continuar a ficar ali na 10ª colocação. Mas vamos ver o que vai acontecer. Um cenário muito ruim hoje para o Vasco. Vamos ver se o Vasco vai conseguir vencer o Botafogo, se vai jogar com inteligência. Se o Fernando Diniz fizer uma burrice como ele fez hoje, o Vasco vai perder o jogo. Comenta aí o que você achou desse jogo, desse show de horrores, digamos assim, que aconteceu em São Januário.